Olá, boa noite. Idoso de 64 anos morre após parte de muro desabar no interior do estado. Polícia Civil cumpre 30 mandados e 14 prisões na região metropolitana de São Luís. Motoristas denunciam. Placas encobertas por vegetação atrapalham sinalização na BR-316. De olho no acesso para a Série C, Motoclube inicia preparação para o Brasileirão. E ainda, Manuela Dávila participa na capital de lançamento de livros sobre maternidade e política. O idoso morreu hoje pela manhã na cidade de Imperatriz, após parte de um muro que estava em obra desabar. Segundo o Corpo de Bombeiros, além dele, um outro homem que seria operário da obra também foi vítima do acidente. A vítima, José dos Santos Vieira, completou 64 anos no mês passado. A cena chamou a atenção de quem estava no cruzamento da Avenida Dorival Pinheiro com a Rua Sergipe, pouco depois das 10 horas da manhã. Segundo testemunhas, seu José desembarcou do ônibus aqui neste ponto de parada, caminhou pela calçada até a faixa de pedestres e foi atingido pelo pedaço da parede quando aguardava o momento de atravessar a avenida. Este mototaxista chegou ao local segundos depois, quando a vítima ainda estava embaixo dos pedaços de concreto. José já estava sem vida. O pessoal tentaram levantar com um braço, mais de 100 homens aí, mas o concreto era muito pesado. Resolvi chamar um trator para poder subir lá o concreto e puxar o rapaz. Infelizmente ele perdeu a vida dele, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando os operários estavam fazendo o corte de uma marquise. A informação que a gente teve aqui é que havia um funcionário que estava desmontando o muro, né? Então ele estava usando um martelete para poder desestruturar ali uma viga que também era anexa a uma marquise, né? Então no momento que ele estava fazendo a operação, essa marquise juntamente com a viga, ela veio cair para fora, aqui para a calçada e não para dentro como talvez fosse planejado. E infelizmente no momento em que essa marquise caiu, havia um transeunte, né? E ele foi atingido e infelizmente veio a óbito. O trabalhador Genildo dos Santos, que caiu junto com um pedaço de parede, sofreu ferimentos e foi encaminhado para o socorrão, segundo os bombeiros, fora de risco. O trânsito foi interditado pela CETRAN, a Polícia Militar e a Defesa Civil também estiveram no local. Na obra, que pertence a uma empresa que fica ao lado, ninguém se apresentou como responsável pela construção. A Defesa Civil deve fazer um levantamento para saber se a construção obedecia às normas de segurança. E o operário da obra ficou gravemente ferido, mas não corre risco de morte. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e disse que está prestando todo o apoio às famílias das vítimas e que irá, junto ao Corpo de Engenheiros da obra, investigar o ocorrido. E ainda no interior do estado, um comissário de Polícia Civil foi preso hoje no município de Igarapé do Meio. Eduardo Ribeiro é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa no estado. Além dele, um PM reformado, identificado como José Alves dos Santos, e o irmão José Raimundo, ex-carcereiro de Santa Luzia, que também estão sendo investigados, encontram-se foragidos. Eles estavam sendo investigados pela Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção desde o ano de 2016, quando exigiram dinheiro de receptadores de motos roubadas para que eles não fossem presos. E uma operação realizada pela Polícia Civil em todo o país prendeu mais de 600 foragidos da Justiça. No Maranhão, quase 15 pessoas foram presas, entre elas um jovem de 21 anos, detido pela prática de 3 homicídios em 2018 na capital. A operação foi integrada e ocorreu simultaneamente nos 26 estados e mais o Distrito Federal. Até o final da manhã, mais de 30 mandados já haviam sido cumpridos e 14 prisões efetuadas no Maranhão. Desses 14 presos, nós temos pessoas cometendo homicídios, roubos, e também pessoas que estavam condenadas por sentença judicial, por estupro e por violência doméstica. Em todo o estado, os trabalhos das equipes policiais se concentraram em São Luís. Como tinha sido saturado já no interior na semana passada, foi determinado pela Delegacia Geral que se fizesse essa operação hoje aqui na capital. Na região metropolitana inteira, tivemos prisão em Ribamar, tivemos prisões em toda a região metropolitana. Entre as prisões efetuadas na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil destaca a de um homem, que somente no ano passado teria praticado pelo menos 3 homicídios.
Gabriel Santos Souza foi apresentado já no fim da manhã na sede da Polícia Civil na região central de São Luís. É um sujeito que já vinha sendo procurado há algum tempo e agora a Polícia Civil conseguiu tirar ele de circulação. Daqui a pouco, placas encobertas por vegetação atrapalham sinalização na BR-316. E ainda, Manuela Dávila participa na capital de lançamento de livro sobre maternidade e política. Considerada uma das maiores lideranças feministas do país, Manuela Dávila está em São Luís para lançamento de livro. Quem conta os detalhes ao vivo é o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Oi, Fábio, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. O lançamento começou ainda há pouco aqui na Casa do Maranhão. A Manuela Dávila chegou acompanhada pelo governador Flávio Dino e nesse momento, o Wellington Barros vai mostrar aqui para a gente, ela está conversando com eleitoras, em sua maioria eleitoras que vieram acompanhar justamente esse lançamento. Está tendo esse momento de bate-papo. Ela que já conversou com a imprensa, falou da importância do livro nesse momento atual da política brasileira e da importância ainda mais da participação de mulheres na política como um todo. Segundo ela, esse é o objetivo do livro Revolução Laura. São Luís é a 20ª capital visitada pela Manuela Dávila. Esse é o primeiro livro dela como escritora. A Manuela, que participou das eleições de 2018, foi candidata a vice-presidente do país. Então ela está aqui nesse momento, já vai autografar livros, está na companhia do governador Flávio Dino e o auditório está lotado, muita gente acompanhando. Fábio, eu volto com você. Obrigado, Hugo. Bom trabalho para você. E 2 projetos que autorizam o Poder Executivo a remanejarem créditos especiais do Fundo Penitenciário e da Cultura foram aprovados hoje na Assembleia Legislativa. Durante a sessão, também foi realizada uma limpeza da pauta. Os deputados decidiram manter o veto parcial a 40 projetos que ainda tramitavam na casa. Alguns estavam parados desde 2012. Por isso, a limpeza da pauta era necessária. Por serem parciais, os vetos não derrubam os projetos, apenas retiram pontos específicos de cada proposta. Vetos parciais aos projetos já existentes, de autoria tanto do Executivo como diversos parlamentares, inclusive parlamentares da legislatura passada, que tiveram projetos de leis aprovados por essa Casa, sancionado em parte pelo governo do Estado. Só que alguns dos projetos, no caso 40 aqui, tiveram vetos parciais. E a Constituição rege que a Casa tem que apreciar esses vetos parciais. Na sessão desta quarta-feira, também foram aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e depois em plenário, 2 projetos de lei que autorizam o governo do Estado a abrir créditos especiais para ações do Fundo Penitenciário no valor de 50 milhões e também na área da cultura. Os créditos representam possibilidade de remanejamento de recursos da pasta para finalidades não previstas inicialmente. Já existe lei aprovada na Casa para ambos os casos, só que não existe a ação orçamentária dentro da lei orçamentária anual para que essas pastas pudessem usar. É mais uma questão técnica do que propriamente financeira e política, que o governo está refazendo dentro da LOA e a Assembleia está avaliando como é o órgão, o poder autorizador do orçamento do Estado. E na BR-316, motoristas denunciam as más condições de tráfego na rodovia. Veja na reportagem de Raquel Souza. Para quem trafega pela BR-316, é preciso atenção redobrada, além dos cuidados rotineiros. É que o mato ao redor de boa parte das placas está alto e acaba escondendo a sinalização. Olhem só, um exemplo de perigo iminente aqui na BR-316 está naquela placa de sinalização de advertência logo atrás. Por conta do mato, o condutor mal dá para vê-la. Um problema que dificulta o acesso dos condutores às informações contidas e que pode gerar graves acidentes. Qual trecho a gente pode andar a 80, qual a velocidade máxima permitida, entre essa e outra situação. Não consegue a sinalização toda coberta pelo mato. Ele está tanto no perímetro urbano de Caxias quanto nos primeiros quilômetros da estrada. Elas são essenciais para orientar o condutor, inclusive das condições da rodovia,
das proibições, né, no caso das ultrapassagens, de estacionamento, uma vez que estão encobertas as placas, aí o condutor ele não tem condições, né, de se antever alguma situação, algum alerta ou alguma proibição, né, em relação à condução do veículo. No período chuvoso, o mato cresce muito mais rápido e, com isso, acaba invadindo o perímetro da estrada. Em alguns pontos, tanto a placa de identificação da rodovia quanto as de medição de velocidade mal dá para serem notadas pelos condutores. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou em nota que, no momento, a rodovia está sem contrato de conservação, mas está em procedimento licitatório. Assim que concluída a licitação, possivelmente em 60 dias, será feita a roçada das laterais da BR. E daqui a pouco, o Motoclube inicia a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série D. E ainda, encontra o debate avanços na política de inclusão de surdos na educação municipal. E no mundo em que a grande maioria das pessoas se comunica por meio da fala, a implementação de políticas que incentivem o acesso a Libras é fundamental para tirar do silêncio milhares de pessoas. Todas essas crianças que estão aqui são surdas. A comunicação delas com o mundo é feita pela língua dos sinais. Por meio de gestos e expressões é que elas conseguem interagir entre si e também com outras pessoas. Um direito reconhecido por lei num país onde 9 milhões de brasileiros são surdos ou possuem alguma deficiência auditiva e que adotou a língua brasileira de sinais como a segunda língua oficial. Uma iniciativa que vem contribuindo para ampliar a acessibilidade dessa população para o ensino de Libras foi a criação da primeira escola municipal integral bilíngue do município. E hoje a comunidade escolar está aqui discutindo os avanços e os resultados da criação dessa escola. A aceitação da comunidade, a aceitação da família, dos nossos alunos em relação à escola bilíngue, a gente só tem assim grandes vitórias até agora. Falta algumas coisas, claro, a gente não está num patamar ainda ideal, mas a gente está lutando para que a gente chegue no patamar ideal, né? E esse evento, esse segundo colóquio é uma das conquistas, e a gente vem conscientizando tanto a comunidade da escola, também como a comunidade em geral, universidades, instituições, para abraçar essa causa e lutar junto com a gente. O Davi é um dos 70 alunos matriculados na escola. Ele sabe como é importante se comunicar com o mundo. Eu percebo que eu já aprendi, as pessoas também estão aprendendo língua de sinais, os professores ensinam a língua de sinais, a família também gosta muito, é possível já conversar com a família e os professores ajudam nesse sentido. O trabalho com as crianças é realizado por professoras que também precisam dominar a língua dos sinais. A língua, que é a língua de sinais, que é uma língua que tem toda a sua estrutura gramatical, visiomotora, então aquilo para eles vai ser uma maneira deles se comunicarem. Então desde o começo, desde bebê, desde a primeira infância, se eles tiverem contato com essa linguagem, é lógico que a facilidade deles se comunicarem em outras línguas vai ser muito mais fácil. A Cristiane, mãe do Eric, tem percebido o desenvolvimento do filho desde que ele entrou na escola. Hoje em dia ele sabe fazer contas, dividir, ele sabe dizer como se escreve as palavras, entendeu? É importante muito a educação. E o Motoclube apresentou reforços para a disputa da Série D, mas algumas caras não são tão novas assim. Bruno Henrique e Vinícius Paquetá chegaram com pretensões parecidas. Os dois reforços para o ataque do time buscam a camisa 9. Particularmente eu prefiro jogar de 9, mas tive até uma conversa com o professor ali, sabendo que como eu sou um jogador que tem velocidade também, eu posso contribuir muito pelas beiradas, voltando também no meio para poder ajudar. Minha característica de preferência é camisa 9 mesmo, mas posso fazer atacante de lado também, como o professor preferir, mas a preferência é a camisa 9. Eles foram oficialmente apresentados junto com o também atacante Henrique durante coletiva de imprensa na Toca do Papão, quando também foram anunciados outros 3 novos nomes para compor o elenco do rubro-negro maranhense.
É a segunda passagem do Henrique pelo moto. O retorno chegou a ser alvo de críticas dos torcedores. Peço para a torcida me receber de braços abertos e dizer que o clube que eu amo é o Motoclube São Luís e pode ter certeza que vou jogar como eu joguei aqui no Motoclube. A preparação para alinhar o time aos novos integrantes deve ser intensa até a estreia do moto na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Atlético de Roraima, no dia 4 de maio. Como o prazo é curto, eles deram início a uma verdadeira corrida contra o tempo. Hoje à tarde foi a primeira vez que eles treinaram com bola desde o final do estadual, quando perderam para o Imperatriz. Mas antes a conversa foi longa. Sentimos, lamentamos, choramos, mas é vida que segue. Agora é nova etapa, nova competição, né? E vocês podem ter certeza que os guerreiros, como eu digo ali, tá todo mundo com a guarda alta. Faltando menos de 2 meses para o São João, a hora ainda não é de brincadeira. Mas no barracão do Boi da Floresta, quem pretende brincar na temporada junina sabe que primeiro tem que trabalhar. Todo o resultado que se vê nos terreiros durante o São João é criado no barracão da Brincadeira, localizado na Floresta, região da Liberdade. Além dos ensaios, nesse momento os trabalhos também se concentram na incrementação das indumentárias. Sim, porque elas não são modificadas todos os anos, mas passam por uma criteriosa revitalização para que continuem encantando os espectadores. Durante o ano, elas são, digamos assim, comidas, atacadas pelos bichinhos. Além da detetização que a gente faz todo ano, precisa ser modificada, ser trocada as penas para que dê uma melhor visão de uma visão estética do grupo enquanto está se apresentando. São os próprios brincantes do boi que se revezam nesses afazeres. No barracão do Boi da Floresta tem trabalho o ano inteiro. Mas são nos dias que antecedem o início das apresentações é que as atividades se intensificam. Do bordado até o cuidado com as penas, aqui a contagem regressiva já começou. Afinal de contas, o São João já está bem aí. O Júnior, que sai de baiante, figura que usa o chapéu de fita, se dedica aos bordados. Assim como disposição para encarar as apresentações, as mãos também precisam ser bem habilidosas. Isso aqui a gente faz não só no período junino, mas sim após o carnaval nós já começa a trabalhar para o São João, para o nosso Bumba Boi da Floresta apresentar nos arraiais de São Luís do Maranhão, mais bonito e mais brilhoso. Por falar em bordado, o Carlos aprendeu desde muito cedo a técnica. Hoje, ele, que também é brincante, é um dos principais bordadores da Brincadeira. A arte do couro do boi, por exemplo, também surgiu das mãos dele. É uma sensação de dever cumprido, né? Primeiramente. E eu fico muito contente de ver os pessoal lá de fora falando que o bordado é bonito. Fico muito gratificante com essas palavras que eles ficam dizendo pra gente. Já a Ellen, que é índia do Boi da Floresta, trata especificamente das penas, que anualmente são renovadas. É um prazer trabalhar, fazer as roupas, saber que eu que fiz aquela roupa e aquela pessoa está dançando, então é bom. Todo mundo aqui se dedica bastante para que a Brincadeira, com quase 50 anos de existência, faça bonito nos terreiros espalhados por todo o estado. Uma tradição iniciada por mestre Apolônio Melônio e que segue mais viva e forte do que nunca. A memória e a história dele a gente procura preservar através do Bumba Meu Boi, de Apolônio, e do tambor de crioula também, né? Que é um tambor de crioula já renomado, com nome na história, que quando completarmos 50 anos, boda de ouro do Boi da Floresta, nós consigamos inaugurar o memorial do mestre Apolônio, contando aí a sua história e a sua memória. Uma boa noite e até amanhã.